1 Reis, capítulo 19. Todos acharam? Amém. Mas antes de ler, eu queria compartilhar algo com vocês. Sabe, esta semana, foi uma semana bem corrida, né? Para todos nós, acredito. Sempre é corrido, né? Para todos. E lá em casa, semana passada foi muito corrida. E tão corrida que eu falei para Dani, olha, eu acho que eu vou ter um piripaque se eu não parar um pouquinho. Aí essa semana a gente colocou as coisas no eixo, né? Foi super corrido como é de rotina. Mas semana passada a gente correu bastante e essa semana a gente mais ou menos colocou as coisas no lugar, né? Na rotina. E essas idas e vindas ao trabalho, levando e buscando na escola e tantas outras coisas. Teve um dia essa semana que a gente chegou em casa um pouco mais cedo e aí a gente sentou no sofá para ver um pouco de televisão. E eu sentei ali com elas e eu senti uma inquietação no meu coração. E um chamamento do Espírito Santo para mim me retirar daquele lugar ali que eu estava com elas e orar, e ter um tempo de oração. E foi algo tão interessante porque era uma coisa que me incomodava, sabe? Mas não era uma inquietação chata, sabe? Quando alguém fica te apurrinhando e dizendo, faz isso, faz aquilo, vamos lá, apura, te arruma, vamos nos atrasar. Não é esse tipo de apurrinhação. Era uma coisa boa, sabe? Como se alguém estivesse te convidando para algo bom e tu quisesse, né, e estivesse ansioso para ir logo, né? E eu senti aquela inquietação. E eu falei para Dani, eu vou lá para cima um pouco. E aí eu fui para o meu quarto lá, que eu tenho uma peça minha lá. E lá eu me sentei no teclado e era como eu sentia como se alguém estivesse me esperando naquele ambiente, sabe? E eu sentei lá, comecei a tocar o teclado. E comecei a cantarolar algumas canções ali. E tão logo eu me senti em casa, literalmente eu estava em casa, mas eu me senti no lugar que eu deveria estar. E quando eu comecei a tocar ali, só naquele momento de adoração já foi suficiente, um momento espontâneo assim de comunhão com Deus, mas depois eu fiquei ali mais um tempo meditando na palavra. Inclusive essa palavra que eu estou trazendo hoje é fruto desse tempo que eu tive com Deus ali. E logo como se o Espírito Santo começasse a despejar na minha mente, no meu coração, alguns assuntos, alguns pontos importantes na nossa vida. E isso é algo tão prático, tão importante, que eu consegui fazer uma leitura a respeito disso na minha vida, mas no todo também. E me veio uma palavra muito forte, né? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. E o título dessa mensagem é Refugiados no Senhor. Por que refugiados no Senhor? Porque quando eu fui ali para aquele momento, eu senti como se o Espírito Santo estivesse me abraçando. E eu me senti num lugar muito seguro. Mesmo que eu não estivesse num dia atípico ou passando por um problema extremamente grave, porque quando passamos por problemas graves, nós tendemos a buscar Deus de uma forma mais séria, né, e disciplinada. Mas eu não estava num momento assim. Mas eu senti que de fato eu estava no lugar que eu deveria estar. E eu me senti tão acolhido pelo Espírito Santo e por Deus. E esse é um lugar de refúgio. Não é um lugar de refúgio somente em momentos de luta e dificuldade, mas é um lugar onde nós devemos viver a nossa vida, na presença de Deus. E nos sentirmos acolhidos pelo Espírito Santo, acolhidos por Deus, e sabermos que estamos no lugar certo e fazendo a coisa certa também. Termos uma consciência boa, como Paulo escreve quando ele fala a Timóteo. Temos uma fé, um amor sem hipocrisia e uma boa consciência. E nós estamos nesse lugar. É um lugar tão especial, que é onde Deus quer
que nós estejamos em todo o tempo. E a nossa vida, ela nos traz tantas distrações que nos tiram desse lugar. Às vezes a gente está em casa, está bem, está na frente do fogão a lenha quando está frio, a gente está com os amigos e é tudo muito bom, é maravilhoso. Mas nada é como tu estar num lugar que Deus separou para ti estar. Então, eu fiquei pensando, estarmos refugiados no Senhor. E eu quero dizer para vocês que há um lugar, como diz a canção, há um lugar de descanso, há um lugar de refúgio, há um lugar onde a minha fé não é contaminada, há um lugar onde os medos não me atingem, há um lugar, e esse lugar é no Senhor. Então, estarmos refugiados no Senhor. E eu trouxe aqui um exemplo que eu gosto muito na palavra de Deus, que é do profeta Elias. E lá em 1 Reis, no capítulo 19, nós vamos ler 2 versículos, o 8 e o 9. Diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Até aí. Essa história nos fala de Elias. Eu já falei aqui sobre a história do profeta Elias. E vocês, a maioria de vocês já me ouviram falar sobre o profeta Elias. E para contextualizar, eu vou falar um pouquinho da vida dele. Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O fato de que Elias foi alguém tão importante aos olhos de Deus e tão importante na história do povo de Israel e na história da igreja, é que Elias sequer viu a morte. A Bíblia nos fala que ele foi assunto aos céus numa carruagem de fogo. E eu gosto de olhar para a história de Elias, porque Elias foi alguém que, quando a gente lembra dele, a gente lembra de alguém muito importante. Alguém que, quando orou, fez fogo cair do céu e destruir os 450 profetas de Baal. Alguém que, quando chegou na casa da viúva, orou e o azeite e a farinha na casa dela jamais acabou. Na casa dessa mesma viúva, ele orou pelo filho dela que havia morrido e ele ressuscitou. O profeta Elias, antes de ser assunto aos céus numa carruagem de fogo, ele jogou o seu manto sobre Eliseu, que recebeu porção dobrada do seu espírito. Nós vemos e lembramos de Elias como alguém realmente usado por Deus. Mas aconteceu algo na vida de Elias, e essa palavra ela é muito ilustrada nos dias de hoje, para falar a respeito de depressão, de ansiedades, de dificuldades, porque Elias passou por quadros semelhantes. E o grande profeta Elias, depois de ter feito esses feitos que eu falei para vocês e tantos outros, ele recebeu uma ameaça de uma rainha chamada Jezabel, e ela disse para Elias: até amanhã, a essa hora, assim como tu fez com os profetas de Baal, eu vou ter feito contigo. E aquela palavra caiu como uma pedra na vida de Elias. E Elias se sentiu com medo. E a Bíblia fala que, com medo de Jezabel, ele está nesse contexto desse texto que nós lemos, tá? Ele fugiu. E ele caminhou um dia inteirinho e se deitou debaixo de uma árvore, e ali ele pediu a Deus que morresse. É como se ele tivesse dito: Senhor, eu já fiz tanta coisa para ti, que eu acho que deu, para mim tá bom aqui. Então eu faço o seguinte, me recolhe, porque deu para mim. Mas eu imagino Deus olhando para Elias lá do céu e dizendo: Elias, tem muito mais para te fazer ainda. Eu sei que tu já fez bastante coisa, mas tem mais coisa para te fazer. Às vezes na nossa vida, nós, abrindo um parênteses na história, nós podemos pensar assim também: Senhor, eu já fiz tanta coisa para ti ao longo dos meus anos.
Eu me sinto cansado. A minha fase já passou. Deixa os outros fazerem. Eu já não entendo muito de internet, já não falo muito bem, não sei cantar. Deixa as outras pessoas falarem. Deus nos diz, tem muito mais para a gente fazer ainda. Elias ali então, quando estava clamando pela sua morte, Deus mandou um anjo e aquele anjo deu um pedaço de pão para Elias. E Elias recobrou a sua força. E nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz que ele caminhou mais 40 dias e 40 noites. Aqui nós temos outra lição. De que o alimento sobrenatural que Deus nos dá uma força e uma capacidade além da nossa compreensão, de forma sobrenatural também. Então, quando Deus nos chama para momentos como esse, como eu falei para vocês, de estarmos na sua presença, a gente não deve desconsiderar aquilo que Deus está fazendo conosco. E a voz do Espírito Santo ela é tão sutil que vai vir como uma impressão de que nós devemos separar um tempo e fazer algo para Deus. E nós podemos ouvir aquela voz e acatar no nosso coração. Ou nós podemos descartar aquela voz e continuar com a nossa rotina, sem que nada tivesse acontecido. E quando nós fazemos isso, descartamos, nós não estamos aproveitando aquilo que Deus quer tratar conosco em específico. E às vezes Deus quer trazer as respostas que nós tanto procuramos. Às vezes o Espírito Santo quer num momento desses de intimidade, Ele quer nos dar um abraço. Ele quer nos lembrar de quem nós somos nele, do propósito que Ele tem para a nossa vida, da nossa missão. E Elias então comeu aquele pão que Deus havia dado e ele caminhou 40 dias e 40 noites, porque ele tinha uma missão ainda. Só que olha que interessante, no texto que nós lemos, a Bíblia diz que depois de ter caminhado esses 40 dias, o que ele fez? Ele se enfiou dentro de uma caverna. Eu imagino que Elias ele ainda estava abalado com a notícia de que a rainha Jezabel estava procurando ele. E ele, com medo, ele primeiro pediu a morte. Como ele viu que Deus foi lá e levantou ele uma vez mais, ele caminhou 40 dias. Mas ele certamente estava abalado com aquela situação e ele acabou se colocando dentro de uma caverna. E às vezes nós também fazemos isso. De vez em quando, quase sempre, a gente procura cavernas para a gente entrar. E ao invés de ouvirmos a voz do Espírito Santo que nos chama para a vontade de Deus, nós procuramos cavernas para tentarmos fugir da voz de Deus. Só que Elias ouviu a voz de Deus. E o que ela disse para Elias? O que tu está fazendo aí? O que tu está fazendo aí na caverna? E às vezes Deus diz para a gente, hoje eu vou na igreja, aí chega na hora e não vou, porque chegou uma visita, porque eu não posso. É como se Deus dissesse para nós, o que tu está fazendo aí? Eu estou pegando exemplo, tá, gente, só da questão de virmos para a igreja, não estou aqui cobrando vocês de que vocês têm que vir para a igreja. Se bem que vocês têm que vir para a igreja. É como se Deus dissesse assim, o que tu está fazendo aí? Ou quando o Espírito Santo nos incomoda, e se a gente não consegue sentir essa voz, ouvir a voz do Espírito Santo, a gente precisa começar a acalmar nossa mente, sabe? E buscar em Deus. Começar a buscar mais de Deus, mais da presença de Deus. Cantar mais canções ao Senhor, adorar mais a Deus, estar mais perto dEle. Daqui a pouco começa a vir uma inquietação. E a nossa perspectiva tem que ser diferente. A nossa expectativa tem que ser diferente. A nossa expectativa tem que estar em Deus. E não no ambiente que a gente vai. Com as coisas que a gente vê, ou espera ver e encontrar. Mas tem que estar em Deus. A nossa expectativa tem que estar em Deus. E eu fico tão triste quando eu olho hoje que a expectativa das pessoas talvez seja receber de Deus, mas elas colocam nas coisas terrenas
porque não conseguem discernir mais o atuar de Deus na nossa vida. Então nós nos impressionamos, né, com a quantidade de músicos, com o tamanho do altar, com o número de pessoas, com os efeitos dos instrumentos, com as luzes, com as fumaças, com as redes sociais. Nós nos impressionamos e nós não conseguimos mais distinguir a voz do Espírito Santo. Mas o que vai fazer a diferença na nossa vida, na nossa casa, na nossa geração, é justamente essa capacidade de discernirmos a voz de Deus, que vem até nós como uma impressão gostosa, nos chamando para um tempo de intimidade com Ele. Então, gente, eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que entram em igreja e saem de igreja, que vivem como cachorro atrás do rabo, sempre atrás, tentando resolver os mesmos problemas, as mesmas coisas. Porque colocam a expectativa no A, no B, no C, nas coisas. Enquanto nós temos que parar e ouvirmos a voz do Senhor. E nesses lugares de refúgio, nós temos que aprender uma coisa. E eu queria que vocês guardassem isso no coração. A termos a nossa independência em Deus. Eu não estou falando que eu sou independente de Deus. Pelo contrário, eu sou completamente dependente dEle. Eu estou falando que eu sou independente nele. O que é ser independente do Senhor? É a minha fé não depender da minha esposa, da minha filha, da minha igreja, das pessoas, das canções que eu ouço, do meu pastor, dos meus irmãos. A minha fé depende de mim mesmo e do meu relacionamento com Deus. Porque a gente pode ser abandonado pelos nossos amigos. A gente pode ser abandonado pelo nosso cônjuge. Não estou dizendo que isso é algo que Deus se agrada, mas a gente nunca vai ser abandonado por Deus. E pelo contrário, Ele quer ter um relacionamento conosco através do Espírito Santo tão profundo, capaz de reparar toda e qualquer brecha que nós possamos ter na nossa vida. Então, às vezes, nós andamos com muletas, sabe? Quando a gente não consegue caminhar, a gente anda com bengala, de muleta. E às vezes nós somos assim. A gente fica pendurado nas pessoas, nas coisas, nos vídeos que a gente vê. E a gente tem que estar pendurado em Deus. A gente tem que estar pendurado na nossa fé em Deus. E a gente tem que buscar esse relacionamento com Ele. Mas assim como Elias, a gente faz o quê? Procura cavernas para a gente se colocar. E olha que interessante, quando segue o texto, eu vou ler só para a gente finalizar a história. O que fazes aqui, Elias? Aí no versículo 11, Elias respondeu: eu tenho sido zeloso com o Senhor. Ele ainda quis justificar, dizendo: Senhor, eu tenho feito tudo que tens me mandado fazer. Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Olha o que aconteceu com Elias. É como se Elias desabafasse com Deus: Deus, eu fiz tudo o que eu era para fazer por ti, eu fui zeloso, eu preguei a tua palavra, eu fiz o que tinha que fazer, só que o seguinte, eles mataram o povo, mataram os profetas, criaram outros deuses e eu estou sozinho. E eles estão atrás de mim, só um pouquinho. E disse-lhe Deus: sai e te coloca e põe-te neste monte perante o Senhor. Então Deus disse assim para eles: então faz o seguinte, sai daí e te coloca diante de mim. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes. Imagina ele na caverna e os ventos fendendo, né? Aquele vento passando. E despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento.
Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave, uma brisa suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e disse: o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, a mesma coisa de novo. Tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Elias se colocando numa posição de vítima novamente, e eles procuram tirar minha vida. E disse o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. Deus tinha uma missão ainda na vida de Elias. Mas quando eu vejo Elias atormentado e com dificuldades, e imaginem, às vezes nós estamos assim, de vez em quando, quase sempre. É raro, mas acontece seguido. Estamos assim, com Elias, cheio de problemas, questionando o Senhor. Senhor, mas eu vou na igreja todo domingo. Senhor, eu oro e abençoo a vida da minha família. Senhor isso, Senhor aquilo. E por que eu estou nessa situação, aquela posição de vítima, né? É como se a gente achasse que Deus fosse bobo, né? É como quando um filho faz isso, né? Ele quer alguma coisa e tenta barganhar com o pai. E a gente faz isso com Deus. Só que às vezes esse joguinho não cola muito. Então Deus foi lá e disse assim para Elias, vai, Elias. Então às vezes o que a gente precisa fazer é entender que nós precisamos nos levantar em Deus. Nós já temos na nossa mão as ferramentas. Jesus já foi crucificado, o sangue dele foi vertido. Nós somos livres do pecado. Nas mãos de Cristo está a autoridade sobre no céu, na terra e debaixo da terra. As chaves do inferno e da morte estão na mão de Jesus Cristo. A Bíblia fala que por causa do sangue dele, o inimigo foi colocado sob estrado dos nossos pés. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós já temos as armas. Nós já temos todo o aparato que nós precisamos para nos levantar e seguir em diante. Mas nós queremos nos vitimar. Sim. E às vezes nós nos colocamos diante de Deus nessa posição de vítima, sabe? E a gente sabe que a gente já tem tudo. Mas Deus é tão bom que, diferente do Antigo Testamento, quando ele falava com o profeta, com o vento, né, que fendia, com os terremotos, hoje ele tem o Espírito Santo que mora no nosso coração. E eu volto ao início da mensagem, quando eu compartilhei com vocês dizendo que aquela voz suave do Espírito Santo. A Bíblia diz aqui que Deus não estava no terremoto, não estava no vento, Deus estava onde? Na brisa suave. E essa voz do Espírito Santo nos chama para um lugar de refúgio, de separação, de intimidade, de profundidade, de transformação, de restauração, de vida. É isso que Deus quer fazer conosco, nos encher de vida. Renovar nossa fé. E Elias reclamava, mas eu estou sozinho. E nós somos independentes nele. Nós vamos muitas vezes estar sozinhos. Por mais que o nosso cônjuge nos ame, por mais que as pessoas, os nossos amigos, os nossos familiares nos amem e estejam na nossa casa, eles não vão entender e perscrutar o mais profundo do teu íntimo, como o Espírito Santo faz. E a Bíblia diz que é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus, colocando diante do Pai aquilo que as nossas palavras não conseguem colocar. Para quê? Para que nós vivamos plenos no Senhor. Para que nós entendamos o propósito dEle e para que nós vivamos essa vida abundante que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Então, quando eu olho para Elias, eu vejo um homem que fugiu e procurou refúgio na caverna. Mas ele sabia que o seu refúgio não estava na caverna. O seu refúgio estava em Deus. E ele precisava seguir caminhando pelo deserto de Damasco para ungir o rei da Síria. E no caminho ele estava no seu lugar de refúgio.
O seu lugar de refúgio não era a caverna. O nosso lugar de refúgio não é a nossa casa, o nosso sofá, a nossa cama quente. O nosso lugar de refúgio é na presença do Senhor. É ouvindo a voz do Espírito Santo e é caminhando, avançando, não nos vitimando diante do Senhor. Ah, mas o pastor não estendeu a mão e não me cumprimentou, então eu não vou mais na igreja. Não! Ah, mas o pastor que eu tanto gostava caiu em adultério. A minha fé não está no pastor. Vamos orar, vamos ajudar a família, mas a minha fé está em Deus. Sabe, irmãos? Mas os meus amigos, os meus irmãos da igreja, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas a minha fé não depende deles. Eu vou orar pela vida deles, mas eu vou ficar firme em Cristo, na minha fé. Então esse é o nosso lugar de refúgio. Às vezes a gente não sabe o passo que a gente tem que dar. Às vezes a gente quer só se deitar embaixo de uma árvore e descansar, assim como fez Elias, né? E a gente não entende os planos do Senhor. Quando a gente tenta entender como Deus vai fazer, a gente vai ficar frustrado. Uma coisa eu tenho aprendido na minha vida. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. E essa semana eu reli uma frase de Lutero, que ele dizia assim: eu não sei por quais caminhos o Senhor vai me conduzir, mas eu conheço bem o meu guia. E eu fiquei pensando, eu não sei por quais caminhos, mas eu conheço o meu guia. Quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, Ele não disse, tu sai daqui e vai para lá, para aquele lugar. Ele disse, tu só sai, ele só dá o primeiro passo. E Abraão foi. E Deus disse para Abraão, eu vou te dar um filho e em ti serão benditas todas as nações da terra. A tua herança será como as estrelas do céu, como a areia do mar. E Abraão estava com 100 anos e não tinha nenhum filho. Aí ele quis fazer do jeito dele, né? Quis dar o jeitinho dele, foi lá, se deitou com a empregada e ele causou um grande problema que perdura até os dias de hoje. Eu sempre falo de Maria. Quando Deus disse para Maria, Maria, teu filho vai ser o Messias, o Salvador do mundo. Ele não disse, ele vai ser crucificado. Teu marido vai te repudiar. Ele não disse isso. Ele só disse, deu o início da promessa. Se fosse eu, seria mais prático. Eu daria a promessa e diria, confia. Pronto. Então, nós só vamos entender a vontade de Deus quando nós estamos nele. E estando nele, o primeiro passo basta para que nós estejamos em paz. Então, vamos ouvir a mensagem, a voz do Espírito Santo. Uma vez que tu ouve a voz dele, tu vai ficar confortado. Uma vez que não é confortável, é confortado. Tu vai ficar bem, tu vai ficar forte, revigorado, tu vai conseguir caminhar, resolver os problemas, as lutas. Vai vir clareza para os desafios que vocês estão enfrentando. Porque não é porque o pastor está pregando o A, B ou C, mas é porque o Espírito Santo está falando com vocês, está agindo na vida de vocês. É isso que Deus quer. Irmãos, a gente vive um tempo onde a sutil voz do Espírito Santo está tão confundida no meio de tanto movimento, de tanto barulho, que aquele texto que a Bíblia fala que até os escolhidos seriam enganados se não tivessem o discernimento do Espírito Santo, é algo que a gente pode claramente ver no nosso meio hoje. Vejam, assistam mensagens, filtrem com o filtro do Espírito Santo, né? Julguem as profecias, recebam no coração aquilo, né? Retenham aquilo que é bom. E não descartem ou tapem os ouvidos para a voz do Espírito Santo. Ai, Tarso, mas eu não ouço. Tudo bem, sai daqui e começa a orar. Deus, fala comigo, o teu Espírito Santo. Me inquieta, me incomoda. E eu não vou sossegar até o Espírito Santo me incomodar. Sabe, Deus quer falar com a gente. O plano original dele era esse para Adão, quando ele vinha na viração do dia falar com Adão. Deus quer ter relação conosco. Quando a gente está na vontade dele, acreditem, tudo funciona.